Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade ao tema sobre o ateísmo. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar mais ainda o perigo do ateísmo e o problema de inteligência ou falta de lógica dos ateus. Ou seja, os ateus eles não usam a, a lógica, mas um salto de fé. Diferente da fé cristã, que é uma fé racional, eles usam um salto de fé. Alguém falou uma certa vez, e existe até um livro, parece, que diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, eu vou demonstrar exatamente isso, que os teístas e cristãos e aqueles que pesquisam o design inteligente, eles usam a lógica, eles partem de uma lógica. Os ateus não, partem de um salto de fé. Mas antes, eu fiz um vídeo no anterior e eu gostaria de dar algumas explicações, porque existem muito mal entendido em algumas coisas, principalmente para os ateus, que eles não, vamos dizer assim, não raciocinam muito bem. Então eu gostaria de explicar. Primeiro, precisamos saber que a espiritualidade, eu falei que a espiritualidade, que o ser humano, ele tem o atributo da espiritualidade. E isso é comprovado em todas as culturas, as culturas indígenas. E eu mostrei que a cultura indígena dos Pirahãs, que eles falaram, é comprovadamente uma cultura religiosa. Eles prezam pela espiritualidade. E quando se fala em religião, fala-se no aspecto transcendente. Inclusive, você que é ateu, você pode olhar no dicionário. Religião não é somente quando você fala o nome Deus, mas é o aspecto transcendente. Quando você fala o seguinte para alguém, quando você diz assim, olha, seja mais honesto, ame o seu próximo, ou então quando você diz assim, manifeste amor a essas pessoas que estão próximas de você. O que me faz dizer isso é o aspecto transcendente. Nada na química, se alguém falou isso, é uma bobagem, me leva a falar isso. Tanto é que pessoas não fazem e não falam. Então, nada na química vai me levar a fazer isso, nada na física, senão o aspecto ético e transcendente. Então, todo ser humano tem espiritualidade. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Todos. Seja de uma forma, seja de outra. Talvez eles não chamem Deus, mas eles têm uma espiritualidade ou um objeto como Deus, e eles fazem isso de algo transcendente. Então eu demonstrei no vídeo passado que todos os filósofos falaram da espiritualidade e falaram de Deus. E coloquei como exemplo até um dos filósofos mais racionalistas, que é René Descartes. René Descartes ele duvidava de tudo, inclusive da própria racionalidade. Ele mesmo dizia que a única coisa que nós não devemos duvidar é exatamente do cogito, do pensamento. Por isso que ele diz a famosa frase, cogito ergo sum, ou penso, logo existo. E René Descartes chegou a dizer que Deus, ele tenta mostrar
o argumento ontológico que Deus é o único capaz de colocar, quando ele fala de Deus, é o único capaz de colocar a consciência da sua própria infinitude, da sua própria perfeição. Somente isso. Porque nos faz pensar isso. Então, alguém diz que Kant refutou Descartes? Não. Kant não refutou Descartes. Kant levou o argumento de Descartes a um nível mais alto. Vou explicar por quê. Kant, ele defendia a razão pura. O que seria a razão pura? A razão pura é aquela razão que não depende dos sentidos e não depende da prática, do pragmatismo, daquilo que você pode ter como experiência. E Kant, então, ele colocava Deus na mesma categoria do mundo e da alma. Ele dividia isso em categorias. O que Kant dizia? Kant, ele ratificava a ideia de Deus. Porque ele dizia o seguinte, que Deus está entre como a alma e até o mundo para Kant era considerado dentro de uma razão pura, de uma concepção pura, que ninguém pode ter o real conceito da coisa. E quando chegava em Deus, ele diz que a concepção de Deus e a incapacidade de demonstrar pelos sentidos e pela experiência, então isso faz que Deus é realmente real. Ou seja, Deus está dentro da categoria da razão pura, segundo Kant, que é aquela razão que não podemos demonstrar pelos sentidos e nem pela experiência. Vejam o que Kant falou antes da sua morte. Olhem só no livro de Batista Mondin, Curso de Filosofia, na página 172. Ele diz assim: asseguro-vos diante de Deus que, se sentisse que devo morrer esta noite, levantaria as mãos juntas e diria: louvado seja Deus. Immanuel Kant. Então, todos os filósofos, como eu falei, até Nietzsche. Tem um comentário de um ateu aí que eu falei que Nietzsche, antes da sua morte, ele se identificava com Cristo. E tem um comentário de um ateu que diz que ele não conhecia isso, que ele não sabe isso. É claro que ele não sabe, por isso que ele é ateu. Mas se pesquisar um pouquinho, se você olhar nas chamadas Cartas da Loucura, ou The Madness Letters, de Nietzsche, lá fala que ele se identificava, antes da sua morte, se identificava como o crucificado. O crucificado. Ele se identificava tanto como o crucificado, né, como também, como em outras cartas, Dionísio. Ou seja, que era um deus grego. E a forma como ele falava o crucificado era uma forma muito espiritual. Ou seja, o próprio Nietzsche também falava da espiritualidade. Então, Nietzsche, ele tinha uma certa... falava da espiritualidade, ele tinha uma espiritualidade. Então, vejam, o grande problema dos ateus da moralidade ateísta. Minha gente, imaginem. Há uma frase que diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Como um ateu, como ele não tem uma base ética, a sua moralidade é profundamente afetada. Eu não estou dizendo que quem faz males é somente os ateus, mas o problema é entre uma pessoa fazer
um mal e todos reconhecerem e ser um lapso na vida, né, dessa pessoa essas mesmas pessoas reconhecerem, é diferente de ter isso como princípio. Princípio. Então, a moralidade ateísta é algo perigoso, é algo perigoso. Eu vou mostrar, eu mostrei no vídeo passado, com pesquisas científicas, que os ateus são mais propícios a psicopatia. Então, agora eu vou mostrar, vejam, eu vou mostrar o que vamos dizer, o líder ideológico dos ateus no mundo, que é Richard Dawkins, o que ele falou. Veja bem o que ele falou. Eu demonstrei no vídeo passado que os ateus estão muito ligados à perversão sexual. Mostrei um site que eles trocavam livros religiosos por revistas pornográficas. Inclusive um ateu colocou um comentário que ele gosta, que isso é muito bom. Então vejam que o ateísmo ele está relacionado à perversão sexual. E a perversão sexual, a pornografia, está relacionada à pedofilia. Existem artigos científicos que demonstram que a pedofilia está intrinsecamente ligada à pornografia. E vejam o que diz Richard Dawkins aqui. Tem Richard Dawkins na Gazeta do Povo, que o Rodrigo Constantino até coloca: Dawkins não vê problema na leve pedofilia. Eu vejo sérios problemas em Dawkins. Então, aqui é um artigo, realmente, Dawkins falou isso. Ele disse que não via problema numa leve pedofilia. Olhem só o que Dawkins é um dos maiores ateus no mundo. Olha só o que Dawkins falou sobre as crianças que nascem com síndrome de Down. Veja aqui, é o site do G1, que diz assim, ó: Richard Dawkins diz que ter bebê sabendo que tem Down seria imoral. Olha só o que ele diz aqui, gente. Olha só o que ele diz assim. Verdadeiro dilema ético. Se descobrisse que está grávida de uma criança com Down, aborte e tente de novo. Seria imoral trazê-lo ao mundo se você tiver escolha. Escreveu o professor da Universidade de Oxford, famoso por ser um difusor do ateísmo e crítico do criacionismo. Então vejam que um dos líderes do ateísmo, ele falou que é imoral uma mulher ter um filho sabendo que tem síndrome de Down. Ele aconselha a abortar, a matar essa criança, abortar essa criança, não importa. O importante é que não tenha esse filho de síndrome de Down. Antes, ele dizia que uma leve pedofilia não seria errado. Claro, eles não têm base ética nenhuma, então como eles vão falar disso, né? Eles criticam a Bíblia dentro da ética da própria Bíblia. É incrível isso, eles não conseguem perceber isso. Eles criticam a Bíblia dentro da ética da própria Bíblia. Ou seja, eles mesmos não têm base ética. Eles mesmos não têm base ética. Isso significa que se eles estiverem num lugar que não houvesse leis que seriam crimes para determinadas ações, eles fariam. Isso é muito sério. Vejam aqui, gente. Vejam aqui, ó. Feministas e gays se masturbam com crucifixo em público. Eu pergunto, gente, essas pessoas aqui são cristãs? São teístas? Não, são ateístas. Olhem outros aqui, ó. Vejam aqui, ó. Olha só. Olha. Pessoas colocando crucifixo no ânus. Isso aqui são teístas?
São teístas? Não são. São ateístas. São ateístas. Então, essa é a situação moral do ateísmo. Portanto, aqui vai a minha advertência. Pais, ensinem aos seus filhos. O ateísmo é perigoso. No sentido ético que eu estou falando. Agora vamos ver o problema de inteligência dos ateus. Vejam bem. William Paley, lá no século XIX, a época mesmo de Darwin, que Darwin estudou sobre William Paley, ele falou no chamado relógio, na teoria do relógio, acerca da prova da existência de Deus. Ele falou, inclusive falei no vídeo passado, e William Paley, ele disse que se alguém achar um relógio no bosque, ele vai imediatamente perceber que por trás daquele relógio há um ser inteligente, há um relojoeiro. Não existe relojoeiro cego, não existe relojoeiro débil mental. O relojoeiro precisa ser consciente e, claro, inteligente para construir um relógio. Ele pode construir um relógio com rudimentar, existem relógios de todos os tipos, mas ele precisa ser inteligente. Muito bem. Vejam que o cristianismo e o teísmo se baseia em lógica. E aí, alguns ateus, eles dizem, olha só o argumento que você ouve por aí, né? O argumento de William Paley não se sustenta, porque o homem inteligente nós conhecemos, mas Deus não se conhece. Olha só, gente, a inteligência desses ateus. Vejam bem, como é que alguém pode refutar um silogismo com base numa conclusão não provada? Por exemplo, se alguém diz, olha, o homem existe, o homem inteligente existe, mas Deus, como inteligente, não existe, mas nós estamos falando da inteligência, certo? Só que para ele provar que Deus não existe, ele tem que fazer um outro silogismo, porque isso já é a conclusão. Então, isso é uma falácia, a falácia está exatamente nisso. Anular um silogismo por uma conclusão não provada por silogismo. Vou dar um exemplo. Existem agências que procuram vidas em outros planetas. Imagine se eles estão recebendo uma mensagem, um código, e eles percebem que é de uma mente inteligente. Mas alguém diz assim, olha, não pode ser de seres extraterrestres, porque seres extraterrestres não existem. Então, ele já vem com a conclusão, sendo que aquele sinal já é um sinal demonstrando que existem seres extraterrestres. Mesma coisa de uma investigação criminal. Numa investigação criminal, alguém está fazendo uma investigação de um crime e aquela investigação está dando para um membro da família. Mas alguém chega e diz, olha, um membro da família não pode ser. Não pode ser de jeito nenhum. Mas a pessoa vai dizer, por que não? Não, porque não pode ser. Ou seja, ele tem uma conclusão não provada e ele tenta desfazer outros silogismos e evidências. É claro que isso não é inteligente. Então, a lógica de William Paley é que há uma inteligência acima, muito mais do que do ser humano, uma inteligência no cosmos, e é isso que eu vou colocar em forma de silogismo. Vejam aqui. Vamos analisar a lógica cristã e teísta, e depois analisar o salto de fé ateísta. Vejam bem, a lógica cristã e teísta do design inteligente é isso aqui, ó. Todo sistema complexo de máquina que inclui planejamento,
inclui planejamento, montagem inteligente irredutível, antevidência e informação vem de uma mente inteligente e pessoal. Isso aqui é uma proposição que é verdadeira e jamais alguém pode negar isso. Que todo sistema complexo de máquina, planejamento, montagem redutível, inteligente, antevidência e informação vem de mente inteligente. Aí a segunda premissa: há sistemas complexos de máquinas que incluem planejamento, montagem inteligente e redutível, com antevidência e informação na natureza. Logo, conclui-se de uma forma irrefutável, a natureza vem de uma mente inteligente e pessoal. Agora, detalhe, essa mente inteligente e pessoal, a Bíblia já diz que Deus se revelou na natureza. Deus se revelou na natureza e que tais pessoas são indesculpáveis. O próprio Deus quis se revelar na natureza. Então, vem de um silogismo. O próprio Deus, através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o próprio Deus demonstra, leva o ser humano a esse silogismo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os céus proclamam, ou seja, Deus permitiu que os cristãos teístas se baseiem em lógica. Agora, vejam bem, vamos ver sobre os ateus. Olha só, a metodologia ateísta é essa daqui, olha só, gente. Eles se baseiam que toda a vida evoluiu, base em Darwin, né? Na teoria de Darwin. Toda a vida evoluiu. Aí eles vão para um salto de fé. Logo, né, se toda a vida evoluiu, aí eles não partem de um silogismo, eles partem de uma premissa que eles acreditam, porque há fortes controvérsias na teoria da evolução, né? Da teoria darwinista, com o design inteligente, como eu já mostrei. E aí, então, eles partem que o universo evoluiu também. O universo evoluiu. Então, eles partem de um salto de fé. Né? Eles não levam em conta a chamada sintonia fina do universo, onde a sinfonia fina do universo, que esse universo ele está com uma sintonia finíssima para que haja vida na Terra, e sem essa sintonia não haveria vida. Então o universo ele tem uma sintonia finíssima, sequências numéricas como a sequência de Fibonacci e outras evidências, né? Aí eles também dizem o seguinte: a resistência das bactérias. Bem, se as bactérias são resistentes, isso é provado, claro, então eles têm um salto de fé que as espécies também evoluíram, né? Que as espécies evoluíram. Então isso é considerado para eles uma prova, ou seja, eles vão das resistências das bactérias para que todas as espécies evoluíram. Só que as novas pesquisas, principalmente Michael Behe escreveu um livro recente, né, a involução, demonstram que diante das poucas mutações que acontecem na vida biológica, quando acontecem essas mutações, há uma perda de genes. Então, não há uma evolução, há uma involução. Ou seja, aquela espécie sempre vai ter uma perda
de uma informação ou perda de alguma coisa no seu organismo. Então aqui, eles acham um crânio e um fêmur, né? E aí, o que acontece? Eles dizem logo que o homem evoluiu de um ser macacóide. Então vejam que eles não partem de um silogismo, mas um salto de fé. E todas essas declarações deles são fortemente refutadas por cientistas de altíssimo nível. Vejam que eu tenho o livro, eu escrevi um livro aqui, Darwinismo, Design Inteligente e Educação, e nesse livro, que inclusive está prefaciado pelo Dr. Marcus Eberlin, nesse livro eu demonstro as várias fraudes nos livros didáticos de biologia. E por que há essas fraudes nos livros didáticos de biologia? Exatamente porque eles não partem de um silogismo, de uma lógica. Eles partem de um salto de fé. Então eles precisam colocar fraudes, eles precisam acreditar em teorias, as mais diversas teorias, para fundamentar a sua fé que Deus não existe. É uma fé, um salto de fé diante das evidências fortes da natureza. Vejamos agora se na natureza há essa complexidade. Vejam bem, o que você vê aí? Isso é uma máquina? Isso é um motor de polpa? Não, isso é um flagelo bacteriano. Isso é um flagelo bacteriano. É exatamente isso aqui da bactéria. Vejam o que acontece com esse flagelo bacteriano. Ele tem um estator, tem um rotor, tem um eixo motor, tem anéis, tem uma junta universal, tem filamento, hélice. Olhem só, tem um motor rotatório esfriado por água, conduzido por uma força motriz de próton, duas marchas para frente e ré, automontagem e reparo, opera em 6.000 a 100.000 RPM, pode reverter a direção de 1/4 de volta e tem embreagem e freio recentemente descobertos. Vejam também, isso é o flagelo bacteriano. Vejam também que isso é chamado de complexidade irredutível, que Michael Behe fala da ratoeira, ou seja, para que todas as partes funcionem, é necessário que todas essas partes estejam em seus devidos lugares. Nenhuma pode funcionar distante da outra, que isso seria muito difícil pelo aspecto da seleção natural. Vejam, o que se sabe, gente? Informação, ela vem de inteligência, né? A inteligência, ela vem de uma mente pessoal. Então vejam aqui, inteligência é responsável por quê? Por guardar informação, inteligência também é responsável por aplicar informação e ela também é responsável por decifrar informação. Vejam o que faz o DNA. O DNA, ele tem informação, ele guarda a informação, ele aplica a informação e ele também decifra informação. Então vejam que na natureza há máquinas biológicas e muitas outras. Se você estudar célula, você vai ver verdadeiras máquinas com muita informação do DNA, do RNA, e que demonstram uma mente inteligente por trás. Portanto, a lógica teísta, a lógica do design inteligente, ela está fundamentada em silogismos práticos e que não podem ser desfeitos. Não podem ser desfeitos.
No caso do ateísmo, eles ficam apenas na esperança, numa fé, um salto no escuro.